Bom, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Agradeço desde já a vossa presença, né, neste webinar de truques e dicas de paginação. Conforme vocês já sabem, eu chamo Silvia Pires. Pronto, sou eu que vos vou dar, né, sou eu que vos vou apresentar este webinar. Eu penso que alguns de vocês, né, devem ter visto no site aqui a minha apresentação. Muito basicamente, né, para não estar também aqui a alongar aqui na minha apresentação, basicamente eu trabalho desde 96 nesta área, a área das artes gráficas, essencialmente na área também da paginação. Acaba por ser a minha paixão, a área da paginação, então foi também, cresci imenso também nessa área, trabalhei já continuo a trabalhar com agências de publicidade, com gráficas. Pronto, então este é o meu mundo, é o mundo então daqui das artes gráficas. Eu deixo-vos aí o meu e-mail, muito simples, os meus formandos acham imensa piada, que está aqui neste cantinho aqui, Silvia tem uma dúvida, @gmail.com. Imaginem que se às vezes surgir uma dúvida, uma questão, uma sugestão, uma partilha de algum documento, de alguma informação, estejam à vontade para entrar em contacto comigo ou também diretamente com a Flá, que me fará chegar a vossa questão. Mas é muito simples, Silvia tem uma dúvida, @gmail.com. Bom, avançando, pronto, estes serão os conteúdos principais, né? Nós temos uma hora, os conteúdos principais que eu vos vou apresentar neste truques e dicas de paginação, paginação e composição gráfica, alguns termos técnicos, layout e grelhas e regras e dicas de paginação. Reparem, eu aqui no canto superior direito tenho aí chamamos quase um autocolante, não é? Que chamei-lhe ali Dica InDesign, ou seja, vocês vão ver que ao longo dos slides esse autocolante vai aparecer. Porquê? Acaba por ser, conforme está escrito, uma dica que eu dou, o que vocês podem, ou seja, o local, não é? No InDesign, onde vocês podem fazer. Então acaba por ser uma dica que eu coloco ao longo da maior parte aqui dos meus slides, está bem? Pronto, sempre que virem essa dica, é isto que quer dizer, certo? Entretanto, já para iniciar, nós temos já que definir, ou seja, eu vou já definir com vocês o que é isto então de paginar, ou seja, o que é isto de composição gráfica. Então, a paginação é uma componente do design editorial, ou seja, qual é aqui o grande objetivo? Vai ser dispor elementos num espaço de uma página, ou seja, eu vou ter uma página e vou ter que dispor elementos e vou ter que dar aqui uma ordem estrutural à forma, né? de modo a comunicar da melhor maneira. Que elementos são esses? Ou seja, que elementos que eu vou trabalhar na minha página? Eu posso trabalhar o texto, certo? Gráficos, tabelas, imagens, ilustrações, vou trabalhar também com a parte da cor, logotipos, formas, espaços em branco, muito importante, ou seja, são estes elementos que eu vou trabalhar na minha página, certo? Eu costumo dizer, pelo menos é assim que eu interpreto a parte da paginação, eu vou pegar nestes elementos todos e é quase como eu vou construir um puzzle, certo? Ou seja, onde eu tenho então os textos, as imagens e onde tudo deverá encaixar da melhor maneira. Reparem que é até interessante que ao bocado estava a falar então com o nosso técnico, o Diogo, e estamos a comentar, esta peça não encaixa. Não encaixa, também se calhar não tem de encaixar, se calhar essa peça não é daí. Ou seja, eu no software, também é muito importante, eu ao bocado estava ali a falar do autocolante, o InDesign, nós aqui estamos a falar de software de paginação, estamos a falar do InDesign. Se calhar alguns de vocês já trabalharam ou trabalham com o InDesign, já conhecem o Quark, Xpress, outro software de paginação. Então, basicamente eu vou trabalhar esses elementos e dar uma ordem estrutural na minha página. Ao tal puzzle, vou tentar encaixar,
certo? Há peças, umas que vão encaixar, outras não. Se não encaixar e eu altero, estão a perceber? Altero então essa forma, altero aqui o meu puzzle, certo? Que alguns até podem achar estranho, um puzzle, sim, é quase tipo um jogo. Eu vou encaixando as peças no software até elas baterem, até eu ter uma página agradável, que comunique da melhor maneira, certo? Então isto basicamente é paginar. Claro que depois nós, na paginação, nós temos que ter a ajuda, que é essencial, de um layout. A ajuda essencial de umas grelhas. Será obrigatório, ou seja, as pessoas que vocês estão aqui, temos aqui 51 pessoas, quem for da área sabe, não é aquilo que eu estou a dizer, acaba por ser aqui obrigatório, aqui nós trabalharmos com o layout, trabalhar com uma grelha. Definição de layout, muito simples, é um esboço ou é um rascunho da minha página. Repare, nós aqui estamos a falar de uma página impressa, mas pode ser também de uma página da internet, de um interface, de uma app. É importante vocês fazerem aqui um esboço, um primeiro rascunho, não é? Onde mais uma vez vai englobar aquela informação que há bocado tivemos a ver. O texto, as imagens, como é que as peças do tal puzzle, como é que elas se vão encaixar. Então vocês irão fazer o tal estudo prévio da página para ver como é que a página vai ficar, qual vai ser a aparência final. Um exemplo de um layout, ou seja, normalmente é assim que se representa a imagem, por exemplo, com uma caixa, com uma cruz, o texto, só linhas, estão a perceber? Aí nesse caso, aqui neste caso, está escrito title goes here, certo? Mas pode ser só uma linha mais carregada para dar a indicação. Por exemplo, aqui é de uma app, não é um layout, eu consigo ver imagem, texto, tenho ali o vídeo, porque tenho ali uma setinha, não é? Ou seja, qual é a dinâmica? É, vocês todos que estamos aqui, não é? Estamos a olhar para a página, para o layout, para o esboço, e estão a conseguir perceber a primeira ideia que eu quero transmitir, onde é que eu vou colocar o texto, onde é que eu vou colocar a imagem, certo? Bom, eu tenho aqui alguma bibliografia, eu vou passar rapidamente, depois também posso-vos passar. Pronto, tenho aqui, por exemplo, este livro do que é tipografia, elementos do estilo tipográfico, também muito, muito interessante. Este, pronto, um bocadinho, se calhar, até mais antigo, mas todos eles muito interessantes. Estão a ver? Este só ao nível de design e layout e o sistema de grelhas, que é o que nós até já vamos falar a seguir. Ou seja, acaba por ser aqui uma bibliografia muito importante aliada à experiência, certo? À experiência de campo, à experiência natal que eu vos falei em editoras, nas gráficas, que é sempre muito importante esta experiência que nós conseguimos. Bom, para ajudar também, para ajudar, que é obrigatório, aquilo que eu estava a comentar, além do layout, eu tenho que também trabalhar, tenho que saber trabalhar com as grelhas, certo? Ou seja, a grelha, o que é que eu vou fazer com a grelha? O que é uma grelha? A grelha vai ser a divisão interna da minha página. Ou seja, mais uma vez, eu vou ter sempre muita atenção aos meus conteúdos, aos meus elementos, que vou ter que os colocar de uma forma objetiva e funcional. Eu costumo dizer que eu tenho aquele texto que até está alinhado da parte de cima. Se aquele texto está naquele sítio, deverá haver uma razão. Porque é que eu tenho o texto ali? Porque é que eu tenho aquela imagem ocupar aquele espaço? Eu tenho essa imagem ocupar esse espaço porque eu tenho uma grelha. Por exemplo, eu que chamo a grelha, eu chamo o esqueleto. É o esqueleto da minha página. Reparem, eu tenho aqui uma divisão da página à margem, certo? Tenho aqui, por exemplo, uma divisão de 32 campos. Por exemplo, esta é uma imagem deste livro que eu tenho aqui, que eu vos mostrei, do sistema de grelhas. Eu tenho esta grelha e que depois todas estas páginas podem não aparecer, mas se vocês estiverem
atentos e a ver com mais cuidado, vão-se aperceber que estas páginas, estão a ver qual é o esqueleto? O esqueleto é esta página aqui. Eu costumo dar sempre um exemplo, quando estou em informação, é quase imaginar um jornal sem um esqueleto. Ou seja, como é que eu vou conseguir paginar um jornal, como é que eu vou conseguir paginar um livro, não é? Se não tenho um esqueleto, se não tenho aqui vamos chamar aqui umas guias condutoras. E eu em informação costumo muitas vezes fazer este exercício, costumo dar uma folha em branco e uma folha com esta divisão de módulos, que são módulos, certo? Que já vamos ver a seguir. Então, rapidamente, nós vamos conseguir colocar os nossos elementos na página onde temos a divisão. Na página em branco, dificilmente vamos colocar. Ou se colocarmos, está mal, certo? Eu preciso então desta grelha. Será quase aqui esta ordem, não é? Eu posso ter primeiro um layout, fazer um rascunho rapidamente e depois transformar esse rascunho numa grelha. Lá está, eu fiz aqui este, enquanto que no slide de cima era só tipo um rabisco, aqui um rabisco, um nível de rascunho, chamamos assim. Eu aqui já fiz a divisão da página. Pronto, lá está, estão a ver aqui? Já tenho aqui essa divisão. Eu penso que dá para ver no slide as linhas. Pronto, estão a ver? Já aqui um primeiro, como eu estava a falar aqui de uma primeira dica. Lá está a explicar, ou seja, no InDesign, como é que vocês fazem essa divisão. Por exemplo, aqui eu acho que dá para ver, por exemplo, vocês tinham que ir ao Create Guides e tinham que dividir a vossa página em linhas e em colunas, certo? Reparem que eu aqui não vou estar tão preocupada, não é? Que nem é esse o objetivo, estar a explicar como é que é no InDesign, certo? Daí ter essa dica, que quem já tiver aqui algum conhecimento do InDesign, poderá saber, ou então desconhecer, e assim já fica a saber onde é que nós fazemos, neste caso, a grelha, certo? Depois a seguir, estou a ver mais um exemplo aqui de uma grelha. Nós temos essas imagens, podemos chamar-lhe assim, recortadas, mas está recortada, eu tenho esta imagem neste local, consegue ver aqui a mãozinha, certo? Eu tenho aqui esta imagem, ou esta, e esta, e esta, porque há uma razão. Ou seja, eu ao lado, certo? Tenho a divisão da minha página, tenho a grelha, onde eu vou colocar os textos e as imagens. Eu vou então agora avançar. Pronto. Depois também temos a grelha de linha de base, ou seja, que é a forma básica da grelha, da unidade onde o texto vai assentar. Ou seja, eu posso desenhar a grelha previamente, logo no início, estão a perceber? Ou então posso fazer primeiro uns testes, colocar, que será esse o caminho, não é? Colocamos o texto, veja a tipografia ou o leading, para ver como é que os elementos se vão encaixar, certo? E depois desenhar então a grelha de linha de base. O que é a grelha de linha de base? Está aqui um exemplo. Estão a ver? Aquelas linhas todas que vocês estão a ver em cor-de-rosa, essa é a grelha de linha de base. Tem aí também uma dica, não é? Onde se faz, nas preferências, grids, e vocês conseguem dizer os valores que vocês querem, podem iniciar logo a seguir à margem e depois dão um valor das linhas. Das linhas, que vai ser a minha linha de base, onde o texto vai ter de assentar nessas linhas, que eu depois também já tenho um slide depois logo a seguir para vos mostrar. Esta é uma parte aqui mais técnica, né, que mostra aqui a página, o que é margem, módulos. Reparem, eu ao bocado tenho a grelha, não é, que dividi. Essa divisão são módulos. Ou seja, tenho então a coluna, a linha, certo? O gutter. Em o gutter dá para ver perfeitamente, não é? Pelo desenho que eu estou a apresentar, que eu fiz. O gutter é o espaço que eu tenho entre colunas, certo? Então a linha de base, o texto, estão a ver, vai ter de
assentar em cima dessas linhas. Mais uma vez, tenho aí uma dica que está aí a explicar. Se eu quiser que o texto fique alinhado à minha grelha, eu tenho aí também um ícone a dizer, olha, tem que clicar nesse ícone para o texto ficar alinhado. Logicamente que vocês conseguem ver mais facilmente se não estiver alinhado, se vocês tiverem colunas, não é? Que é o exemplo até que eu vos estou a dar aí. Não é? Se vocês tiverem coluna lado a lado, vocês facilmente, ou quem é da área, consegue perceber se o texto está alinhado ou não. Pronto. Depois também vocês podem ter uma grelha simétrica e assimétrica. Pronto, conforme vocês conseguem ver aí no desenho, temos então a simétrica e a assimétrica. Claro que na simétrica vocês terão, poderá ser mais fácil de trabalhar a nível mesmo o próprio equilíbrio, ser mais fácil de trabalhar, mas também podem ter uma assimétrica, conseguem, como dá para ver no desenho, não é? Eu tenho as margens, não é? São diferentes, a margem interna e a margem de fora, então por ser a margem externa. Por exemplo, eu já tive que fazer um livro para a Porta Editora, de manual técnico de história, e que foi tive que utilizar uma grelha assimétrica, em que a informação estava antes do texto, ou seja, estava aqui do lado direito, estava perto da lombada, e do lado esquerdo estava mais perto do lado de fora, do lado esquerdo. Por isso, vai depender aqui um pouco do tema do vosso trabalho. Então, pelo menos nesta da grelha, no que está para trás, será aqui obrigatório. Termos técnicos. E agora vou apresentar aqui alguns termos técnicos que nós utilizamos dentro desta área gráfica, área da paginação, certo? Serão alguns termos ligados à parte, por exemplo, da tipografia também, por isso podemos chamar aqui termos técnicos. Por exemplo, eu começo por este, caixa alta, caixa baixa, ou seja, se calhar alguns de vocês já conhecem, mas a maior parte conhece por maiúscula, a caixa alta, e a minúscula, caixa baixa. Pronto, eu tenho ao lado uma razão, né? Estamos a falar de 1750, mais ou menos, né? Do tempo de Gutenberg, em que tínhamos os tipos móveis, os tipos de chumbo, que eu por acaso tenho aqui, posso-vos, deixem ver se eu consigo mostrar, consigo. Para quem quiser um algarismo, tenho o 8, o 3, pronto, isto são tipos de chumbo. E estes para cá até são grandes, pronto, que era antigamente, que era assim que se compunha um texto. E então, estes tipos de chumbo, as maiúsculas estavam na parte de cima da caixa, certo? E as minúsculas estavam na parte de baixo da caixa. Então ficou aqui quase aqui a nomenclatura, não é? Que a parte de cima seria a caixa alta, a parte de baixo a caixa baixa. Eu costumo dizer sempre, ou quase sempre, tudo deverá ter uma razão, ou seja, não é caixa alta porque alguém se lembrou de chamar caixa alta, porque é uma maiúscula e mais alta. Não, tem a ver já com há muitos anos atrás o porquê disto da caixa alta e da caixa baixa, certo? Depois, versalete, ou seja, versalete, conforme vocês, eu tenho aqui, não é? O que está a laranja, eu acho que é fácil também de perceber, está a cor laranja e depois também está a explicar em baixo, ou seja, versalete é uma caixa alta do tamanho da caixa baixa. Vocês no software também aparece lá e até vos pode ser mais familiar pelo termo small caps. Leading ou entrelinhamento, certo? Que é o espaço que vocês têm de linha de base a linha de base. Lembra só um bocado que falámos da grelha da linha de base? Aquelas linhas todas que nós fizemos e que o texto assentou, pronto, é este o espaço que vocês têm de linha de base a linha de base, chama-se leading. A nível do português, entrelinhamento. Se houver alguma dúvida, tem corpo 12, qual é o leading ideal? Mais uma vez, o software dá-nos aqui uma ajuda, como eu costumo dizer. Vocês logo por baixo
do corpo, tenho o leading, eu tenho aí essa indicação, eu tenho o leading entre parênteses. O leading entre parênteses é o leading automático, ou seja, ele está a fazer aqui o ajuste do vosso leading ao corpo que vocês têm. Por exemplo, o exemplo que eu tenho aí, tenho um leading de 12, o leading ideal, um corpo de 12, desculpem, o leading ideal será de 14.4. Posso corrigir? Posso, mas tenho que ter atenção à correção que eu vou fazer. Vocês não podem corrigir, por exemplo, 2, 3 pontos para a frente ou para trás. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Tenho 12 pontos. Eu não posso, talvez, meter, por exemplo, corpo leading 9, porque está muito reduzido. Posso é colocar, imaginem, 14, estão a perceber? Posso ir ali buscar um fio de cabelo, como eu costumo dizer. Um versalete é este, que tenho ali a Sheila a pedir, pronto, para mostrar. É o Small Caps. Pronto, vocês podem utilizar o versalete, imaginem que vocês têm uma caixa alta e a seguir tem um subtítulo. Podem pôr o título caixa alta, subtítulo versalete e depois terem o vosso texto. Claro que vocês aqui, fica também aqui já uma dica, vocês não convém vocês terem o vosso texto corrido. Imaginem que tem uma página cheia, né, com algum texto. Não convém vocês terem o vosso texto todo em versalete ou em caixa alta. Porquê? Porque vai dificultar a leitura, certo? Depois vocês também têm aqui o tracking. O tracking é o espaço que vocês têm entre palavras e o espaço entre palavras. Ou seja, imaginem que, por exemplo, tenho aqui um exemplo. Vocês do lado esquerdo está 0. Depois, conforme vocês conseguem ver, tenho 10, 30 e menos 30. Aqui vocês têm que ter aqui alguma sensibilidade. Conforme vocês conseguem ver na projeção, reparem, já o 30 já está muito largo, né? Vocês conseguem ver que está o texto muito afastado. Menos 30 está muito apertado, né? Também não pode ser. Mais uma vez, também vai depender da vossa tipografia, mas tem que ter muita atenção ao que vocês, né? Se vocês alargam muito ou se apertam muito. Claro que depois este aqui, o tracking, vai nos ajudar quando nós estivermos a trabalhar, mais adiante vocês vão ver, para evitar as órfãs ou as viúvas. Depois a seguir eu já vos vou... às piadas aos órfãos, às órfãs e às viúvas, já lá vamos. Eu acho que estão todos curiosos aqui para as órfãs e para as viúvas. E os rios. O kerning. Pronto, o kerning aqui é muito mais específico, ou seja, imaginem que vocês querem, eu tenho aí informações gerais, /16 de junho. Imaginem que vocês querem dar um espaçamento entre a barra e o 1, e entre o S e a barra. Reparem, se vocês derem um espaço, assim, se for para correção, vão-vos dizer que não querem um espaço, né? Tem ali um buraco, que está mal, certo? Vocês podem dar aqui o kerning, ou seja, o que é que eu fiz? Vocês conseguem ver do lado direito, tem até um pontilhado cor laranja, que eu tenho que selecionar entre o S e a barra e dão aí um pequeno espaço. Estão a perceber? Aqui é muito mais específico, é entre um caractere e outro. Estão a perceber? Aqui é mais específico. Depois vocês têm as ligaduras, as ligatures. Pronto, é quando vocês têm pares de letras, né, de caracteres unidos. Ou seja, quem fez a fonte, neste caso, eu estou a utilizar a Century Gothic, fez com que o F e o I ficassem colados. Não é erro. Caso vocês quiserem tirar, tenho ali já a dica, nas ligaduras, retiram o visto. Depois vocês podem ter então a fonte também com serifa e sem serifa, aqui a nível de tipografia, conforme vocês conseguem ver no slide, o que estiver azul está com serifa, a laranja não tem serifa. Sempre que vocês estiverem a trabalhar modo, por exemplo, eu estou-vos a apresentar o meu slide, os meus slides não têm serifa, ou seja, acaba por facilitar a leitura a nível de tela, uma tipografia sem serifa. Por exemplo, no caso da web, nos interfaces, nas apps, o ideal é estar sem serifa. Porquê? Porque vai facilitar, vai ajudar a leitura do meu texto. Depois também podem colocar uma capitular. Eu penso que todos vocês também devem, pelo menos, ouvir falar do que é isto de uma capitular, que eu posso colocar no início de um parágrafo.
Eu tenho aí um exemplo, mais uma vez, as capitulares já são feitas já há muitos anos, não é? E até inclusive eram decoradas. Eu tenho aqui quase aqui depois ao lado um exemplo quase radical de uma capitular mais elaborada, mais trabalhada, com mais design. Mais uma vez, tenho ali embaixo a dica, não é? Onde é que vocês no software fazem a capitular. Não é selecionar e por ali o maior, não é? É dizer X linhas para vocês fazerem a vossa capitular. Outro termo técnico, chamamos de termo técnico quase aqui uma dica, uma regra de paginação, tem a ver com a vossa ifanização. Se vocês repararem, eu tenho aí correto e incorreto. Ou seja, se você é incorreto, nós temos 4 ífanes seguidos. E vocês, Sílvia, porquê? Eu não posso ter 4 ífanes seguidos? Não. Sabe porquê? Porque se vocês tiverem esses ífanes todos seguidos, vocês quando abrirem a vossa página, quando, por exemplo, imaginem se for de um livro, o vosso olhar vai diretamente para aqueles ífanes todos seguidos. Estão a perceber? E agora vocês também perguntam assim, mas nós vemos isso? Vemos. Eu tenho uma lista enorme, não é, de imagens que eu recolho de erros e já vi com 7, 8 ífanes seguidos. Caso vocês vejam isso, não é, numa página, alguém a nível do software foi à parte do ifanizador, não é? E mudou o número. Porquê? Porque os softwares de paginação já têm por defeito o valor 3. Estão a ver ali? Números de limites de IFA, tenho ali na seta, é 3. Por exemplo, eu uma vez tive um trabalho em que o cliente já era da área e pediu-me que só queria 2 ífanes seguidos. Eu tive que ir ali à parte da ifanização e tive que colocar 2 ífanes. Porque acaba por ser aqui a regra, certo? Uma regra de paginação, por isso mesmo, então o nosso olhar vai logo ali diretamente para aqueles ífanes todos seguidos. Bom, os tais dentes de cavalo, não é que nós também já estávamos a bocado a comentar com as órfãs e as viúvas, os dentes de cavalo, pronto, são esses espaços grandes, né, está aí marcado também a laranja, são esses espaços grandes que vocês têm entre as palavras. Porquê que acontece? Temos várias razões, certo? Esta é uma ou duas que eu vos apresento, ou seja, se vocês estiverem a utilizar um texto justificado, menos a última linha, e não tiverem a ifanizar, se não tiverem a partir as palavras, vai acontecer de certeza absoluta vocês terem dentes de cavalo, certo? Vocês podem, dentro do justificado, certo? Vocês vão ifanizar, vocês vão partir as palavras. Para quê? Para a palavra não ficar toda junta. Se a palavra ficar toda junta, pode acontecer, como é o primeiro caso, né, que não tem ifanização, então criou dentes de cavalo, certo? A outra opção que eu tenho aí é outra opção que vocês podem ter, né, se não quiserem, neste caso, se não quiserem o alinhamento justificado. Apresento-vos aí o alinhamento à esquerda. Se vocês tiverem um alinhamento à esquerda, não é obrigatório ifanizarem. Porquê? Porque automaticamente uma palavra já vai para cima, outra para baixo, estão a perceber? Acaba aí por haver aqui uma dinâmica, certo? Enquanto que, do outro lado, no primeiro e no segundo caso que eu vos apresento, se vocês forem justificar, será sempre justificado menos a última linha e quase que obrigatoriamente há uma necessidade de vocês ifanizarem. Atenção à ifanização que terá de ser em português. Né? Sempre que utilizarem a ifanização, terá que ser em português. Se o vosso texto estiver em português, para ele fazer a translineação correta, certo? Rios. O que são rios? Conforme vocês conseguem ver, reparem, só olharem para o primeiro texto, onde não aparece a linha, vocês veem aí áreas brancas ao longo, certo? Ao longo dessa coluna, e eu vejo aí uma onda branca, ou seja, isso são rios. São rios, ou seja, foram vários dentes de cavalo, não é? Que originou aí um rio. Talvez você olhar, esse texto está cheio de rios, já sabemos o que é, certo? Uma orfa. Uma orfa tem ali uma linha, fica uma linha pendurada, ou seja, aquela linha que está ali marcada, a cor, certo?
faz parte de onde? Faz parte do outro parágrafo, ou seja, faz parte da coluna do lado direito. Vocês não podem ter um parágrafo, tanto no início como no final, só com uma linha. Vocês têm que ter duas linhas. Ou seja, aqui para ficar correto, onde tem neste webinar vais ficar a conhecer algumas regras e teria que ter também a segunda linha, neste caso ou a terceira, ou então neste webinar teria que passar para o outro lado. Mas esse depois já vai ser o papel do paginador de trabalhar aqui o elemento, que nós falámos ao bocado logo no início, é ele que terá de trabalhar o elemento texto para não acontecer nem as órfãs nem as viúvas. Por exemplo, viúva. A viúva é então aqui, ou seja, esta linha aqui pendurada, tanto esta como esta, ou seja, tanto passou para a próxima coluna e ficou só uma linha, tem que ficar duas. Ou então ali onde tem, na primeira onde tem pressa, estão a ver, está ali uma viúva. Eu teria que de alguma forma, mais uma vez, trabalhar o texto, ao bocado estamos a falar do tracking, poderia, se vai ser ali o primeiro parágrafo, e passar o pressa para cima. Por exemplo, vou-vos confessar uma coisa, que eu não pus aqui no slide. Por exemplo, imaginem, uma vez estava até na FLEG a dar formação, e estamos a falar disto, das viúvas, das órfãs, e também não devemos terminar, por exemplo, imaginem que aqui ficava uma palavra obscena. E vocês devem estar a pensar o mesmo que na altura na sala, que foi muito engraçada a experiência, ficando a olhar para mim, palavras obscenas, eu sim, terminem palavras obscenas. Porquê? Porque mais uma vez o nosso olhar vai logo para essa palavra obscena. E foi engraçado que eu tive um formando, já foi há uns anos, foi o Francisco. Isto era à noite, e ele disse-me, ó Silvia, eu não posso ifonizar o peixe que eu comi hoje. E eu, qual foi o peixe que tu comeste hoje? E ele, comi chaputa. E eu, pronto, vai ficar um bom exemplo quando eu falar nestas questões, não é? Não poderia ifonizar, estão a perceber, o peixe e depois iria terminar na palavra obscena. Mais uma vez, e vocês todos é quase aqui imaginar a nossa página, e o nosso olhar vai logo diretamente para o peixe, não é? Ali ifonizado, e para a viúva. Certo? Só foi aqui um à parte que eu quis partilhar com vocês. Bom, outra coisa que vocês também devemos de evitar ao máximo, e é evitar, é quase aqui proibido, e acaba por ser erro de paginação, é partir, não é? Separar aqui alguns elementos, alguns itens, que eu dou-vos só alguns, porque há imensos, estão a perceber? Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, Rei D. João I. Aqui o ideal é ficar tudo junto, o artigo número e o 25 ficar do outro lado. Joana Oliveira, não devíamos partir nomes próprios. 10 e depois os anos ficar do outro lado. Por exemplo, ficar com vogais, imagina que eu tinha aqui no texto a terminar sempre A. Eu não posso ter isso. Estão a perceber? Mais uma vez o nosso olhar vai logo para aqueles As todos seguidos. Estão a perceber? Mais uma vez é o paginador que terá de corrigir isso. Por exemplo, tenho aqui um exemplo, eu acho que dá para ver a nível de projeção. Por exemplo, isto é uma página de uma revista. E eu depois, a seguir, o que é que eu coloco? Olha, erros. Por exemplo, reparem, se vocês virem, se calhar até vou colocar a parte de cima, que é capaz de ser mais fácil. E até posso ampliar, certo? Ajuda, assim. Por exemplo, se vocês repararem aqui, para já tem aqui um erro ortográfico, mas isso não é que a apresentadora está mal descrito, falta um dia. Mas, por exemplo, reparem aqui, olhem, estão a ver? Isto está errado, está aqui uma linha, não, teria que ser duas. Aqui, relação pró, está ali a ifonizar. Pronto, isto aqui também temos de evitar ao máximo, certo? Ou seja, tenho que evitar porquê? Porque eu estou a mudar de linha. Aqui o ponteiro, pronto, é mesmo aqui no final. Ou seja, no final, eu se calhar vou mudar para a outra página, então. Que tem os verdes marcados que dá para ver. Pronto. Tenho então ali o primeiro erro ortográfico, tenho o 10 separado, e depois no final da página, junto à numeração, ao 29, eu tenho aí pró. Não, isto é de
ao máximo, certo? Ou seja, vocês infinizarem e passar para a outra página. Podem infinizar, certo? De coluna para coluna. Quando muda de página, devemos de evitar isso ao máximo. Temos aí órfãs, né? Tem aqui uma órfã, já para não falar do próprio texto, né? Que se vocês conseguirem perceber, a nível de equilíbrio, não tenho aqui grande equilíbrio a nível do tracking, né? Está muito aberto. Por exemplo, outro exemplo, este aqui, eu vou passar já para o outro, que acho que é mais fácil, até para vocês verem, por exemplo, neste caso, pus amarelo. E vou aumentar, porque isto é, quero que vocês vejam. Estão a ver? Incompatibilizaram. Ou seja, tem ali uma palavra a ocupar a coluna toda. Quer dizer, isto é de lamentar. Mas olha, aquilo que eu estava a falar, nome próprio e finizado, não posso fazer isto. E pendurado, também não. E também tenho aqui ao longo, não é, que o texto também está muito aberto. É só mais uns exemplos para vos mostrar. O próximo exemplo, que eu acho que vocês vão achar. Pronto, olha. Eu tenho este outdoor quase aqui à porta da minha casa. E sempre que eu passo lá está, já tinha fotografado, porque é aquilo que eu vos disse aqui, o meu hobby de fotografar o que pode ser corrigido. E mal a falar-me fazer este convite, eu lembrei-me logo, eu vou ter que mostrar este outdoor. Ou seja, a nível de tipografia, ela não está bem trabalhada. Repare, o que é que nós temos? Nós temos o tracking, né? Está muito negativo. Além de estar caixa alta, itálico, ele está muito negativo. Eu tenho aqui as palavras, umas quase em cima das outras. Então, a nível de leitura, a nível de legibilidade, não existe. O que é que eu fiz? Fiz outro. Ou seja, apaguei, mantive na mesmo que até podemos achar, se calhar até o caixa alta não funcionava tão bem, ou o itálico, mas eu mantive pelo menos esses pontos principais, certo? Da caixa alta e do itálico. E alterei, ou seja, só mudei a tipografia e a nível do espaçamento. Ou seja, o resultado, pelo menos a nível de legibilidade, está muito melhor. Pronto, só dei aqui alguns exemplos só para vocês verem, não é? Que realmente uma piada. Conheça como os erros de pensamento do indivíduo. Ok, Miguel. Eu percebi, uma piada. Pronto. Mas lá está. Quem passa ali, naquele que, pronto, ainda do outdoor, eu faço ali a rotunda e eu, assim, mas isto não tem leitura, isto não... Acaba por ter leitura, depois de passar não sei quantas vezes é que nós conseguimos ler, certo? Mas algo muito fácil de trabalhar, porque até há espaço, há ali tudo, certo? Só foi aqui alguns exemplos. Parágrafos, também muito importante, se você tem aí conteúdos. Vocês se virem do lado esquerdo está incorreto porque tem conteúdos ao centro do texto de cima e do texto de baixo, certo? Do lado direito é o correto, porquê? Porque conteúdos faz parte de que texto? Do texto de baixo. Então ele terá que estar mais próximo do texto de baixo. Mais uma vez, o software InDesign, que eu devo dizer, não sei se há alguns, o Eduardo conhece-me e alguns também, não sei se já foram meus formandos, é de paixão, a nível da paginação e do InDesign, e o software faz isso automaticamente, certo? Só que eu costumo saber, é o que eu costumo dizer, nós temos de saber trabalhar no software de paginação, mas também temos que conhecer as regras de paginação, certo? Daí este webinar, não é, de nos ajudar, ou eu de vos ajudar, de partilhar com vocês estas regras aqui, estas dicas de paginação. E reparem, haverá mais dicas e teria mais dicas e mais regras e mais erros de paginação. Só alguns, não é? Temos aqui uma hora e haveria muitos e mais uma vez vocês podem estar assim, mas temos alguma bibliografia, assim, uma bibliografia direta só sobre isto, eu desconheço, até poderá haver. Reparem, eu aprendi imenso
porque sempre também trabalhei em paginação. Repara, trabalhei em paginação desde 96. Comecei com o Quark, depois em design, depois sempre trabalhei também com editoras. Então é realmente em campo, não é, que nós aprendemos isto. E também sempre tive um contacto direto com os revisores, certo? Muito importante. Então acabei por aprender aqui estas dicas, estas regras, por experiência, também muito com a parte dos revisores, certo? Bom, eu agora aqui tenho um exemplo prático que eu vos quero apresentar. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui já preparado aqui uma página em InDesign. Reparem, aqui o objetivo foi aquilo que eu vos disse, alguns colegas entretanto foram entrando na sala, não é eu ensinar a trabalhar com InDesign, certo? É a parte da paginação, mas claro que teríamos que falar aqui do InDesign porque é ele que trabalha a parte da paginação. Bom, então qual é... obrigada, Tatiana, eu vou ficar com a dica. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho preparado uma página de uma receita. Olha, esta hora, não sei, não é? Se será bom, mas pronto, mas é aqui uma hora fantástica. Pronto, tenho aqui este livro, pronto, eu li este livro, pronto, fui eu também, pronto, que paginei, mas não é isso que eu vos quero mostrar. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com vocês uma página de uma receita, ou seja, eu vou fazer a receita aqui destes eclairs, que parecem deliciosos, certo? Pronto. Já tenho aqui alguma coisa preparada, ou seja, o que é que eu vou tentar aplicar, pelo menos o mais importante daquilo que tivemos a falar, para evitar as órfãs, as viúvas, os alinhamentos, certo? Então vou aplicar aqui nesta página. O que é que nós temos aqui? Tenho o texto e as imagens, certo? Eu já tenho aqui preparado, é quase aqui, já liguei o forno do género. Pronto, então tenho aqui esta página do InDesign em que eu vou aqui reduzir a minha página e o que é que eu vou aqui fazer? Eu vou-vos mostrar, só para vocês verem, por exemplo, eu tenho aqui já criada por exemplo, eu tenho aqui um formato, eu fiz uma página 20 por 20 centímetros, não é? 200 milímetros, e já fiz aqui a minha divisão da página. Aquela que falámos. Fui a layout, create guides, criei 12 linhas, 12 colunas e dei aqui um guta de 2 milímetros, certo? Reparem, aqui há alguma coisa, não é? Eu já tive que preparar. Já coloquei ali a imagem de lado, certo? A ocupar a área toda. Pronto, antes de mais, porque eu posso já colocar, por exemplo, é o bleed. Pronto, uma coisa que às vezes vocês podem dizer, se eu falta o bleed. Pronto, imagina, vou pôr aqui o bleed, que será entre 3 e 5 milímetros, que é para a imagem. Pronto, vou chegar agora aqui e vou colocar a imagem ao bleed, porque tenho a imagem ao corte, certo? Pronto. E agora aqui o que é que eu vou trabalhar e é este aqui que eu quero vos mostrar. Eu vou fechar aqui as pages. Pronto. Eu já deixei, esta parte aqui de cima já está preparada. Ou seja, vocês reparem, eu tenho aqui esta informação alinhada ao centro. Se vocês repararem, eu tenho o título na margem, certo? Depois tenho, posso aqui as quantidades, ia fechar assim, mas depois vocês não veem, certo? Mas eu depois já escondo, para não ficar se calhar muito confuso. Tenho as quantidades nos eclairs, já estão a ver, está alinhado aqui nesta linha. Depois tenho dificuldade, então coloquei aqui a dificuldade, né? Que está ancorado, coloquei a seguir. Então, acabei porquê? Por seguir aqui um alinhamento, certo? Daí, aquilo que falámos logo desde o início, deixem-me só... deixem-me só ver aqui... Ok, obrigada, peço desculpa, sim, por este espetáculo, já está, vamos lá, vou já para o InDesign para termos tempo. Ou seja, então, o que eu estava a falar, então, foi da página mestra, deixem-me só então aqui mostrar rapidamente. Pronto, então aqui na página mestra já fiz a divisão da minha página, estão a ver? 12 linhas, 12 colunas,
certo? Depois aqui já tinha preparado então aqui a minha imagem, e já dei ali o bleed. Pronto, aquilo que eu estava a mostrar enquanto vocês me chamaram a atenção, e muito bem, agradeço imenso. Pronto, tenho então aqui o título dos eclairs, eu vou pôr assim só para vocês verem este limpinho. E depois então tenho a tal grelha que nós tivemos a falar desde o início. Então tenho estes alinhamentos. A parte de cima eu já preparei, ou seja, tenho então os eclairs, tenho alinhado então aqui à minha margem. A quantidade, reparem, eu consegui trabalhar de forma a quê? De forma a quantidade dos eclairs bater aqui nesta linha. Claro que isto é com a ajuda aqui das ferramentas, né, neste caso aqui de parágrafo, certo? Dificuldade e depois consegui colocar então aqui as circunferências alinhado aqui. Ou seja, vocês reparem, tenho aqui uma coerência, certo? Tenho aqui um alinhamento, o porquê disso estar aí. Depois um elemento, chamamos de decorativo, certo? Em que vai quase de linha a linha. Estão a ver? O tal puzzle, os elementos aqui a encaixar, estão a perceber? Claro que isto aqui são, vocês estive a ver qual seria, estive a fazer estudos, certo? Bom, depois o que é que eu criei aqui já, né, já está criado, são as cores, certo? Já criei as cores, o título da receita, já criei a barra de baixo, chama-lhe ingredientes, ali a cor de dificuldade, já criei isso tudo. Pronto. Mas aqui, o que é mais importante que eu quero ver com vocês? Por exemplo, imaginem, estão aqui nos ingredientes. E eu vou então selecionar, ou seja, qual é o grande objetivo desta página e de eu estar aqui a mostrar? É eu tentar, não é, fazer aqui uma página que resulte, que funcione. Ou seja, isto é um livro de receitas. Eu não posso ter o texto da maneira como está. Reparem, vocês quase que nem conseguiram ver aqui, não é, o creme de leite de ovos e pasteleiro com chocolate. Certo? Ainda quase nem conseguimos ver porquê. Porque está com a mesma hierarquia. Certo? A nível de hierarquias, eu posso selecionar, por exemplo, ingredientes, caixa alta. Né? Foi aquilo que nós tivemos a ver. Posso também, isto aqui é só uma solução, uma opção. Eu posso chegar agora aqui, até posso pôr, por exemplo, ingredientes, a bold. Posso também colocar aqui massa fofa, a bold. Certo? Aqui também, até posso fazer. Claro que se eu podia depois fazer estilos, bem, quem está aí diz, você pode fazer estilos, bem, mas agora só para vocês verem, não vou estar a criar os estilos, está bem? Certo. Pronto. Depois o que é que eu vou fazer? Eu devo de retirar, eu tenho aqui parágrafos. Então, eu vou retirar os parágrafos. Certo? Eu vou fazer Ctrl Alt I e eu vejo ali parágrafos. Então, eu não posso ter aqui parágrafos. Eu vou tirar estes parágrafos. Claro que depois, se tiver muitos, automaticamente o software também faz isso, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? A massa fofa, e eu vou selecionar. Posso vir então aqui ao parágrafo e vou dizer o tal espaço antes e o tal espaço depois que nós estivemos a falar. Eu posso dar o espaço antes e o espaço depois. Imagina, 3, 1. E aqui a mesma coisa. Aqui terá que ficar sempre igual. Terá que haver aqui uma coerência nestes espaçamentos para ficarem iguais. Aqui também, para terminar, vou dar aqui também 3 e depois aqui também 1. Vou retirar, se calhar, as linhas para ser mais fácil. Reparem, eu tenho aqui pasteleiro ou de pasteleiro, eu devo passar isto para baixo. Pronto. Fica aqui mais uma dica. Por exemplo, se eu chegar agora aqui, eu quero passar de pasteleiro para baixo. Se eu der parágrafo, ele vai me dar o tal 3.1. Mas eu posso fazer shift parágrafo. Ou seja, o shift parágrafo, ele é um parágrafo forçado. Ele continua a fazer parte do parágrafo, estão a perceber? Mas é um parágrafo forçado. Posso dar aqui mais leading. Seleciono, por exemplo, aquilo também que tivemos a falar ao bocado, tenho entre parênteses está automático. Reparem, se eu fizer isto, eu vou ter aqui um pequeno problema, que é, eu tenho, isto é um parágrafo. Ou seja, 20 gramas de creme de leite de ovos pasteleiro em pó deverá ser só um parágrafo. Por isso, o ideal não será vir por aqui, eu posso chegar agora aqui e coloco automático. O que é que eu posso fazer e devo, que é assim que eu faço, eu chego aqui e vou dizer que, até posso aqui primeiro exagerar, só para vocês perceberem, reparem, eu fiquei agora com esta linha
junta. Porquê? Porque o que eu estou a trabalhar é o espaço entre parágrafos. Neste caso, o espaço parágrafo depois. Se eu dei ali um, eu aqui tenho que ser coerente, certo? Eu não posso dar valores diferentes. Reparem, então, eu vou abrir aqui mais a caixa, estão a ver? E já melhorou. Espero que concordem comigo, eu acho que sim, acho que melhorou, não é? Ou seja, esta zona aqui respirou, certo? Estava ali tudo muito juntinho, tive aqui hierarquias, não é? Ingredientes, está maior até, depois massa fofa, quais são os ingredientes? São estes. Para o creme de leite, quais são? Isto é um item, isto é outro. Para terminar, tenho ali mais dois. Claro que depois até poderia colocar os ingredientes numa outra cor, a massa fofa também numa outra cor, podia perfeitamente, não é? Mas aqui é mais só a nível de texto, de informação que eu vos quero mostrar. E também poderia mudar, se me dessem 2 horas aqui para este webinar, podíamos estar aqui a trabalhar mais o texto. Pronto. Também só para vos dizer, também fica aqui uma dica, que pode ser interessante vocês trabalharem isso. Por exemplo, eu fui buscar sempre estas cores às imagens. E eu cliquei aqui na cópia de atributos, né, e fui buscar cores à imagem. Para quem não conhece o InDesign, não achem que a Silva está a trabalhar com imagem em baixa resolução, porque é mesmo assim, o InDesign mostra-nos as imagens, não é, em baixa resolução para nós sermos práticos a paginar. Pronto, mas pode ficar assim em alta resolução, que eu acho que aqui o meu computador também vai aguentar. Pronto, mais uma vez também posso utilizar aqui a cópia de atributos para o meu texto, para a preparação, por exemplo. Reparem, eu aqui tenho um espaço antes de 3, certo? E aqui também vou ter que dar então também 3, para quê? Para ficar coerente estes espaços, estão a perceber? A nível de texto, reparem, teríamos várias soluções, ou seja, se vocês quisessem, foi aquilo que estivemos a falar a ver para trás, se vocês quisessem o alinhamento à esquerda, lá está, estava à esquerda, e ele não está a iconizar, e teria de colocar então em português, já está, certo? Depois vocês também podem aqui fazer estudos, eu vou experimentar o justificado, olha, então a ver, aquilo que eu estava a dizer, ao bocado, dos dentes de cavalo, e eu tenho um texto com dentes de cavalo, estão a ver? Isto é erro, certo? Eu não posso ter, porque foi aquilo que estamos a ver, eu não estou a iconizar, eu tenho que chegar aqui, já está em português, com a cor ortográfico, né? Tenho que vir aqui ao parágrafo e tenho que dizer que o texto está a iconizar. Por exemplo, imaginem, estava aqui a ver só se ficou aqui alguma linha pendurada, por exemplo, imaginem, eu tenho aqui o teleiro, né? Aquilo que nós estivemos a ver, o unhado, também terá que passar para cima. Então é isso, lá está, é isto que nós temos que melhorar aqui no meu texto. Eu tenho que selecionar o parágrafo. Reparem, não há regra, vocês podem saber, mas o que é que eu seleciono? Claro, nunca podia ser só este, o teleiro, não é? Ou assim, é um bocadinho, depende do vosso texto, da área que vocês têm. Por exemplo, eu aqui se calhar apostaria aqui o parágrafo todo. Então, chego aqui e no... Estão a ver? Por exemplo, até posso chegar agora aqui e até vou apostar no 15. Não deu? Até posso, sei lá, 18. Vamos experimentar. Bom, o que vocês agora aqui podem fazer é justificar todas a linha. Eu tenho ali pasteleiro quase a fechar, eu posso fazer isto. Claro que vocês agora podem estar a dizer assim, mas se calhar está o texto muito junto. Tá, vou já tratar deste. Vou também dar aqui valor negativo e até posso também fechar. Estão a ver? Se eu quiser aqui um texto alinhado. O texto é capaz de estar muito junto? Eu acho que sim. Eu posso selecionar, até posso dar, estou a ver, tem corpo 10, corpo 12, até posso dar um corpo de 13? Posso. E posso dar também um parágrafo, ou seja, uma linha, um espaço. Estão a ver? Também não posso dar muito espaço, estão a ver? Reparem, acabou aqui o meu texto, não é? Eu gostava antes, eu gostava agora, e acho que concordam comigo, não é? Que está bem melhor, ou seja, está mais coerente,
lá está, se vocês tiverem o texto justificado, eu estou a ver, eu consegui justificar ali o pasteleiro e o pergaminho, ficou ali fechado. E está aqui uma página coerente. Olhem, por exemplo, imaginem que eu tinha aqui os 28 graus, os graus estavam para baixo. Não podia ser, tem que ter aquela linha ali. Lá está, imaginem que eu tenho aqui este O. Por exemplo, eu posso, imaginem que querem passar o O para baixo, eu chego ali e shift parágrafo. Ou se eu tinha aqui, por exemplo, aqui está um A e a seguir está um A, aqui dois A's seguidos, e eu tenho também que passar, um dos A's tem que mudar de linha. Estão a perceber? Deixem-me só ver, eu penso que... Lá está. A nível do texto, que é aquilo que eu estava a dizer, vocês podiam... o texto pode ser de várias formas, certo? Podia ser alinhado à esquerda, alinhado à direita... Lá está. A única coisa que vocês teriam que ter atenção era os alinhamentos. Se fosse à esquerda, não é grave vocês hifenizarem. Se fosse o justificado, conforme vocês viram, eu fiquei ali com dentes de cavalo. Depois aqui, digam-me se... foi ao bocado que mudei, desculpem, que era para vocês verem. Ou seja, daqui, pronto, ficou mais ou menos... Conseguem ver? Digam, por favor. Sim, ok, obrigada. Ou seja, imagina, teria então aqui a página aqui de uma receita dos eclairs, que parece que tem muito bom aspecto, não é? Trabalhada, não é? Com a grelha que nós tivemos a ver e com aqui algumas regras, algumas dicas daquilo que nós tivemos a ver. Não sei se vocês têm... alguma questão? Eu acredito que devem ter imensas questões, estaremos aqui mais uma hora para responder e para falarmos mais sobre isto. Vocês, deixem-me só mostrar o slide, às vezes alguém, pronto, que chegaram mais tarde e entretanto foram entrando, pronto. Eu tenho aqui o meu mail, Silva, que é o meu mail da formação. Não devemos evitar texto justificado. Atenção, Tatiana, o justificado menos a última linha. Repara, deixa-me só mostrar aqui à Tatiana. Olha, Tatiana, eu estou a utilizar o justificado menos a última linha. O outro é o justificado forçado. E este sim é que vocês devem de evitar. Olhem, o justificado forçado. O justificado vocês podem utilizar. Têm que utilizar é com hifenização. Os rios, vocês podem e devem trabalhar com o tracking, né? Apertar ligeiramente, mas é assim, se vocês tiverem vários rios, desculpem, se tiverem um rio é porque de certeza que estão a utilizar o justificado forçado, ou então muitas das vezes estão a utilizar o justificado menos a última linha, e se a coluna for mais estreitinha, podemos ter dentes de cavalo. Ana, poderá haver questões do número de páginas para o livro em questão? Temos de jogar com tudo isto. Sim, sim, vocês também agora aqui, claro que o número de página é sempre colocado na área da margem, sim? Vocês reparem, Mariana Sá, se vocês tiverem, eu acho que estamos a falar da grelha da linha de base. Se vocês tiverem vários tamanhos dentro do mesmo texto, ele não vai encaixar todo nessa linha de base. Porquê? Porque tem tamanhos diferentes. Aí no próprio software do InDesign, nós conseguimos fazer grelhas diferentes. Às vezes, Mariana, se quiser depois também que eu lhe explique como é que se faz, ou ideias, mande-me um e-mail que eu ajudo, Mariana. Porque o que a Mariana está a perguntar faz todo o sentido, não é? Se vocês tiverem textos de tamanhos diferentes. Aliás, eu tenho um slide, deixem-me ver se eu consigo mostrar, se tenho tempo, eu acho que tenho. Deixem-me só mostrar que é para vocês não terem dúvidas. Deixem-me ver, que eu tenho esse exemplo.
aqui, deixa eu ver, por exemplo, imaginem aqui, olhem aqui, pronto, foi a Maria que perguntou, mas tem aqui, por exemplo, aqui está o texto corrido, certo? Está o texto alinhado logo na linha a seguir. Reparem, o correctly line, não está logo na linha a seguir, ele deu aqui uma linha de intervalo e foi para a linha de baixo. Reparem, este texto não podia ter o mesmo leading do texto do lado. Mas imaginem, se vocês quiserem criar uma grelha só para este texto, porque também vão utilizar mais vezes, podem fazer uma grelha à parte, uma grelha no InDesign. Estão a perguntar a nível de tamanho do texto. É assim, o tamanho do texto, reparem, vocês não podem dizer o corpo 10 tem leitura, o corpo 12 tem leitura. É assim, vai ter a ver com a vossa, com a tipografia. Deixem-me só aqui partilhar. É fácil. Silvia, tenho uma dúvida, @gmail.com. Esperem aí, desculpem. Eu consigo mais de uma grelha na minha base na mesma página? Consigo, Mariana, consigo. Manda-me um e-mail que eu digo-te como é que se faz. É no Ctrl D no InDesign, mas consigo ter mais que uma grelha, consigo. A apresentação, depois vocês podem entrar em contato com a FLEC, depois a FLEC pode-vos disponibilizar. Mas consigo, deixem-me só, até posso, deixem-me só tenho tempo. Aqui de vos dizer, aqui, olha, Baseline Options. Aqui, olha, espera aí. Object, Text Frame Options e aqui, Baseline Options. Então vou fazer aqui outra grelha, aqui nesta parte. Ou seja, esta é a segunda grelha. A grelha principal deverá ser feita sempre nas preferências e fica em todas as páginas, certo? Mas aquela não, aquela é feita à parte. Deixem-me então só escrever. Silvia, tenho uma dúvida. @gmail.com. Deixem-me ver só se eu escrevi bem. Cópia de atributos. Posso? Sim, senhora. Fantástico. Eu acho que isto aqui era o outro, não é? O outro webinar para explicar e estas coisas, porque temos mais tempo. Olha, é fácil. Por exemplo, imaginem que eu quero este texto igual ali. Basta só vocês clicarem aqui e vou clicar ali e faço isto. Mas se eu quero igual, clico em I, porque é o atalho, e clico aqui e ele vai fazer igual. Reparem, ele aqui não deu o espaçamento, porquê? Porque é a massa fofa que tem o espaço antes. Eu aqui teria que fazer aqui 3. Ou seja, reparem, é aqui, desculpem. Reparem, todas estas situações que eu estou aqui a fazer com vocês, manualmente, quase um a um, isto é uma folha de estilos, não é? Imagina, para a preparação é igual aos ingredientes, uma folha de estilos. Era isso, André, o segundo webinar com estes temas, era fantástico. Obrigada a todos, mais uma vez, pela vossa presença. Espero ter correspondido às vossas expectativas. Até ao webinar. É temporada, a segunda temporada. Temos que pedir aqui à Flaga que a segunda temporada. Sofia, olá Sofia. Pois vocês certeza que alguns meus já foram meus formandos. Isso mesmo, é a segunda temporada. Vamos fazer aqui a parte 2. Ou seja, já temos aqui, reparem, isso que vocês estão a dizer é muito importante, é aquilo que eu tento sempre transmitir em sala e em formação, muito também na parte da FLAG, que é, nós temos que saber paginar, né? Eu tenho que saber utilizar o software, independentemente se é o software A ou B,
certo? Neste caso, o InDesign. Mas nós também temos que saber estas regras, estas dicas para quê? Para depois saber aplicar no InDesign. Daí esta importância. Então foi aqui um bocadinho que eu vos quis mostrar no InDesign que é possível. Aquilo que eu estive a ver com vocês, que de facto é possível. E eu tenho muito a nível de formação, antes de terminar, senão o Diogo e o João vão pedir já para terminar e já estamos na hora. Ou seja, que é aplicar, eu tenho que saber estas regras, estas dicas, para depois saber trabalhar no